Ai, que susto, pô. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou te dar 5 dicas para você perder esse medo que você tem ganhado de falar inglês. Bora lá! Eu recebo muitos pedidos de vocês para eu fazer um vídeo falando sobre como perder esse medo de falar inglês, principalmente no Instagram. Então vai estar meu Instagram aqui, ó, ou aqui, não sei, me segue lá, porque lá eu consigo ler todos os comentários. Aqui no YouTube é muito difícil de ler tudo, mas no Instagram eu consigo ler tudo. Então me manda lá no Instagram suas dúvidas, seus pedidos para próximos vídeos. E um pedido que eu recebi muito é sobre essa coisa de perder o medo de falar inglês. Cíntia, o que eu faço? Às vezes eu até sei, tá na minha cabeça, mas eu tenho muito medo de falar, muito medo de colocar em prática. I don't know what to say. Antes de eu dar qualquer dica aqui, tem uma coisa que vai ser muito, acho que a coisa mais importante para você não ter medo de falar inglês. Você não tem que ter vergonha de maneira geral, porque as pessoas mais envergonhadas vão ter que trabalhar para perder essa vergonha de maneira geral. Porque você falar inglês, você tem que ser um pouco, digamos, desinibido. Tem várias coisas envolvidas, medo de errar, né? Medo das pessoas te julgarem e tal. Então, quanto menos vergonha você tem de falar com outras pessoas, melhor. Então, se você já tem essa vergonha, até mesmo de falar em português com outras pessoas, vai ficar um pouco mais difícil, você tem que trabalhar essa vergonha em você. Mas se você só tem vergonha de falar inglês, você não tem vergonha de nada, eu sou sem vergonha. Mas pra falar inglês eu tenho vergonha. Então aí eu vou te ajudar aqui com 5 passos pra você perder essa vergonha. Sorry, I can't. I'm too shy. Passo número 1 é: pratique inglês com pessoas que não vão te julgar e não vão te envergonhar. Isso é muito importante, porque quando a gente recebe um julgamento ou uma risada, sabe, um deboche, a gente fica com medo de falar aquilo de novo. E isso é pra qualquer área da sua vida. Se você tá se abrindo com alguém, ela faz um deboche de você, ela ri de você, ela não dá a mínima que você tá falando, dificilmente você vai querer falar sobre aquilo de novo com aquela pessoa ou até mesmo falar sobre aquilo. Então no inglês é a mesma coisa. Pratique com pessoas que não vão te envergonhar, pessoas que não vão te julgar, sabe? Que, ok, você errou, normal, todo mundo erra. Até quando eu tô dando aula pros meus alunos particulares, eles falam uma coisa errada e eles mesmos veem que tá errado, eles riem, porque eles acham engraçado. E aí eu não rio, aí eu fico tipo, ok. Mostrar pra eles que tá tudo bem errar. Às vezes eles mesmos, tipo, acham engraçado, ou acho que eles riem também como um mecanismo de defesa, porque eles acham que eu vou rir, então eles riem primeiro. E aí eu mostro que normal, não achei graça nenhuma, não tem graça nenhuma que você fez. Então, pratique com pessoas que não vão te envergonhar. De preferência, professores. Eu sei que tem muitos casos, até eu já recebi mensagem sobre isso, de professor que às vezes debocha, que ri, né? Infelizmente acontece. Então, troque de professor, por favor, se você não se sente confortável com aquele professor. Ou até mesmo se o professor é um bom professor, mas você não se sente confortável com ele. Acontece, tudo bem. Eu até sempre pergunto pros meus alunos, tá tudo bem? Vocês estão gostando e tal? Porque às vezes você é um bom professor, o seu professor é um bom professor, mas você não se sente confortável com ele, sabe? Então, procure conversar com pessoas com quem você se sente confortável. E até mesmo amigos, tá? Então, tente procurar amigos que vão apoiar você falando inglês, vão te ajudar, não vão corrigir todos os seus erros, tá? Porque é uma coisa até que os professores usam muito, não corrigir os erros a cada segundo. Porque você se sente mal, você sente, pô, mas eu só erro, então eu vou parar de falar. Então, saber praticar com as pessoas certas, ok? My English very good. Segundo passo é, saiba começar uma conversa em inglês. Isso é uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei a falar inglês, principalmente com nativos, né, que eu precisava falar muito inglês. Eu sempre treinava no meu cérebro, antes de me encontrar com a pessoa, como é que eu ia começar aquela conversa. Por quê? Às vezes o que a gente tem mais dificuldade é começar. E quando a gente já começa, né, errado, pronto, aí parece que tudo dá errado, você não se concentra em mais nada, fica uma bagunça na sua cabeça e pronto, começa a errar, começa a se sentir mal, fica envergonhado e aí tem medo de falar. Então, se você tiver na sua cabeça, assim, digamos, algumas palavras, algumas frases já prontas para você começar a conversa, você se sente mais confiante e funciona muito isso. Então, por exemplo, se eu encontrar com uma pessoa agora, encontrei com o John. Hey, John. Então, eu já sei o que eu vou falar para ele. Hello, John, how are you doing? Hey, how are you? E aí o John vai me responder e eu já vou pensar na minha resposta de volta. Oh, I'm good, thanks. So, how was your day? Você vai conversar com ele sobre isso, você vai perguntar como foi o dia dele. Então já grava aquilo ali, porque aí ele vai falar sobre como foi o dia dele.
E aí você o quê? Já se sente confiante, você sente, ai meu Deus, olha, eu comecei uma conversa em inglês, ele tá falando, respondendo o que eu perguntei, entendeu? Parabéns pra mim. Então você se sente um pouco mais confiante. E confiança, gente, é tudo. Se você tá se sentindo confiante pra fazer qualquer coisa na sua vida, parece que as coisas fluem melhor. Porque às vezes você é muito bom naquilo, mas se você tá se sentindo pra baixo, sentindo que você não consegue, parece que tudo é errado. Fica com essas frases prontinhas na sua cabeça e vá tentando mudar de acordo com a situação. Eu vou encontrar agora uma pessoa que faz isso, isso e isso. Então eu já vou pensar numa pergunta aqui pra ela, porque eu já vou começar com o pé direito, fazendo pergunta, a pessoa respondendo, e depois eu só vou continuando a conversa. Talk to me. Step number 3. Fale sozinho. Eu sempre dou essa dica, mas tem sempre pessoas que eu sei que ficam relutando com essa minha dica, achando que eu sou maluca, falando pra vocês falarem sozinho. Então, falar sozinho é muito importante. Porém, falar sozinho em voz alta, out loud. Não adianta você falar sozinho aqui, porque aqui sai tudo perfeito, mas aqui a história é outra. Então, é importante você praticar falar. Você tem que colocar a língua para sair. Por quê? Primeiro que você se acostuma com aquela língua, e então aquilo vai se tornando natural para você ouvir você mesmo falando aquilo, sabe? É até interessante isso, é até para coisas da sua vida. Por exemplo, você tá com alguns planos na sua cabeça, né? E aí você nunca falou aquilo pra ninguém, você nunca verbalizou, tá só na sua cabeça. Quando você verbaliza, não parece que aquilo se torna real? Tipo, caraca, agora eu verbalizei, quer dizer que vai acontecer mesmo, que eu vou fazer aquilo mesmo. E é a mesma coisa no inglês, quando você fala, aquilo se torna real e os seus ouvidos começam a se acostumar com aquilo, com aquela ideia ou com aquela língua, com aquele som. Então, tem que falar em voz alta e por um outro motivo também. A sua língua Well, I am off to mail this letter. vai se acostumar a pronunciar aqueles sons. A nossa língua, ela se acostumou a usar os sons que nós usamos do português, porque é a língua que nós falamos desde que nascemos, né? Por isso que, para você falar um TH, é uma monstruosidade. Por quê? Porque você não acostumou a sua língua, desde que ela existe, a pronunciar aquele som. Por isso que para um americano é horrível falar o som do NH, porque eles não sabem, não pronunciar aquilo a vida inteira. Então falar caminhão, não sai, caminhão, não sai de jeito nenhum. To read your first sentence. The first one? Yes. Eu vi caminha na esquina de minha casa. Assim como pra gente é super normal você não conseguir falar o som do TH. Sai T, sai F, sai tudo, menos o TH. Porque você não acostumou a sua língua a falar aquilo. A língua é um músculo. Você tem que ir moldando ela da maneira que você quer. Então, acostumando ela a pronunciar determinados sons. Então, tem que falar em voz alta. E aí, o falar em voz alta pode ser tanto lendo um livro, lendo alguma coisa, um site, uma carta em inglês, qualquer coisa. Pode ser cantando uma música, mas em voz alta. Pode ser criando conversa na sua cabeça, tudo em voz alta. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo que precisa muito desse vídeo. E também, baixe meu e-book, é o primeiro link aqui na descrição, 10 segredos para falar inglês. Vai lá e arrasa de grátis. Próxima dica, diga que não entendeu. Como assim, Cintia? Está conversando com alguém te fez alguma pergunta, chegou numa conversa e você não entendeu uma palavra? Diga que não entendeu. Não simplesmente balance a cabeça. Porque isso vai contribuir para o seu medo de falar inglês. Por quê? Toda vez que alguém falar alguma coisa e você não entendeu, você tinha que ter entendido aquela palavra para prosseguir com a conversa. Aí o que acontece? A pessoa falou alguma coisa. How old are you? Quantos anos você tem? Aí você fala, yes. What the fuck? E tipo, a pessoa fica, não entendi, na verdade, essa resposta. E aí cria toda uma situação que te envergonha, você fica mal com aquilo. E aí trava, e você tem mais medo de falar inglês da próxima vez que você for falar. Porque você ficou com um trauma ali, você ficou envergonhado, você não entendeu o que a pessoa falou. Então, se não entendeu, pergunte, ok? What is that? How old are you? Aí a pessoa vai explicar. Oh, I'm 21. How old are you? Então ela falou a idade dela. Oh, I'm 23. Entendeu? Então pergunte. Não tem problema nenhum você perguntar. E aí tem também frases prontas de como perguntar. What does it mean? What does it mean? O que isso significa? Or can you please repeat that? Pode repetir isso, por favor? Então, tem essas frases prontas para você saber também perguntar o que isso significa ou que eu não entendi como fala alguma coisa. Porque se você ficar, continuando uma frase, uma conversa sem você entender o que a pessoa tá falando, vira uma bola de neve e aí você tá tentando entender a frase que ela falou antes e aí você não consegue
moto. E aí você não consegue prosseguir porque você ainda tá pensando naquela frase que ela falou tem 2 horas, que é importante pro que ela tá falando agora. E vira uma confusão, você fala, meu Deus, nunca mais vou falar inglês. Tragédia, completa. Trágico, trágico. Então, não fique continuando a conversa sem perguntar o que você não entendeu. E por último, assim, a dica que, se eu pudesse, eu fazer um vídeo todo dia só pra dar essa dica. Consuma inglês. Esteja exposto ao inglês. Cíntia, como? De todas as maneiras possíveis. Escute músicas, assista seriados em inglês, filmes em inglês, leia livros em inglês, tenha conversas com qualquer pessoa que tenha o mínimo de inglês para você praticar o seu inglês. Consuma inglês, tenha o inglês à sua volta. Coloque podcast para ouvir, coloque uma rádio gringa para você ficar ouvindo enquanto você estuda. Qualquer coisa. Mas você tem que colocar o inglês à sua volta. Por quê? Porque a maioria de vocês que estão aqui me assistindo, né, sei lá, 95%, 99%, estão no Brasil. Brasil. Então nós não temos esse inglês rodeando a gente, porque a gente, é óbvio, né, mora no Brasil, então a nossa língua é português. Então você tem que criar isso, digamos, artificialmente. Você tem que botar coisas pra você ouvir, filmes pra você ver, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E vai se tornar natural com o decorrer do tempo. E quanto mais você escuta, quanto mais você consome, aquilo vai se tornando normal. E quando você vai falar, por incrível que pareça, você usa aquilo que você consumiu. Às vezes você até fala, caraca, eu nem sei como é que eu falei isso. Como é que eu sei isso? Porque você tá escutando, você tá consumindo inglês, então não tem como. O seu ouvido tá colocando pra dentro do que você ouve. Consuma muito inglês, esteja exposto ao inglês o tempo todo. E quando eu falo o tempo todo, é todo dia, tá? Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês, é todo dia de manhã, todo dia de tarde, todo dia de noite, todo dia a hora que der. Mas tem que ser um pouquinho todo dia. Every minute of every day. Brilliant! Espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês. Coloquem aqui tudo que eu falei em prática, que vocês vão ver que vai melhorar muito. Vocês vão aos poucos perdendo esse medo de falar inglês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!